Durante 20 anos ele viveu como uma estátua, firme por fora, mas quebrado por dentro. Depois de perder o grande amor da sua vida, jurou que nunca mais tocaria em outra mulher. Não deixava ninguém se aproximar, ninguém, até o dia em que ela apareceu. Júlia não usava perfumes caros nem roupas chamativas. Ela chegou calada, mas com uma presença que falava mais do que 1000 palavras, e com um simples gesto, um toque leve, sem intenção. Ela fez o impossível. Despertou um coração que estava adormecido há 2 décadas. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Heitor sempre foi um homem que chamava atenção por onde passava. Alto, imponente, com os cabelos bem penteados, a barba aparada com perfeição e sempre vestido com ternos feitos sob medida. Um homem de fala firme, presença marcante e decisões certeiras. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que se passava por trás daquele vidro fumê do último andar. A verdade é que Heitor vivia uma vida solitária há exatos 20 anos. E não era por falta de opções, nem por timidez. Era escolha. Uma escolha que nasceu de uma dor que ele nunca superou. 2 décadas antes, Heitor viveu uma história de amor que para ele foi única. Daquelas que parecem coisa de filme. Estava no começo da carreira, ainda batalhando para erguer a própria empresa, e foi nessa fase que conheceu Luna. Ela era doce, espontânea e com um sorriso que fazia o tempo desacelerar. Luna acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Ficava até tarde o esperando sair do escritório, dividia os planos, os medos e até os poucos trocados que sobravam no fim do mês. Eles casaram simples, mas felizes. Moravam num apartamento pequeno, mas cheio de plantas e quadros feitos por ela. Luna era o coração daquela casa e o coração de Heitor. Até que, num fim de tarde chuvoso, ela saiu para buscar uma encomenda que ele havia esquecido, uma besteira, e não voltou mais. O motorista bêbado atravessou o sinal vermelho, e a vida de Heitor nunca mais foi a mesma. Ele enterrou Luna, e junto com ela enterrou o amor, o toque, os sonhos de formar uma família. E mesmo com apenas 25 anos na época, prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria ninguém se aproximar. Porque perder Luna doeu tanto, que ele preferiu não sentir mais nada do que correr o risco de sentir aquilo de novo. Os anos passaram e a empresa cresceu. Heitor virou notícia, foi premiado, acumulou fortuna. O apartamento virou cobertura, o carro uma máquina importada. E o escritório? Bom, era como uma fortaleza no topo da cidade, todo cercado por vidro, mas onde ninguém realmente via quem ele era. Quem chegava perto demais, ele afastava. Quem tentava ser gentil demais, ele demitia. Não por maldade, mas por proteção. Os funcionários o chamavam de Senhor Heitor, mesmo os mais antigos. Ninguém o tratava pelo primeiro nome. Ele gostava assim, sem laços, sem vínculos. O toque humano se perdeu. Há 20 anos ele não tocava em uma mulher. E não era exagero. Nem mesmo um cumprimento com aperto de mão ele fazia. Quando alguma funcionária nova tentava se aproximar demais ou puxar assunto fora do necessário, ele mudava de andar. Chegou ao ponto de trabalhar com 3 seguranças só para não ser incomodado por aproximações. Mas apesar de toda essa blindagem, Heitor sentia. Ele fingia que não, mas sentia. Toda noite, quando entrava sozinho na cobertura enorme, onde cada passo ecoava no silêncio, ele tirava os sapatos, soltava a gravata e olhava para a poltrona vazia da sala. A mesma onde Luna costumava ler os livros dela. Ele ainda não teve coragem de tirar o livro que ficou marcado na última página que ela leu. O tempo não curava, só empurrava os dias para frente. Durante o dia, ele era implacável, exigia perfeição. Nada passava sem sua aprovação. Mas por dentro, aquele homem forte, de fala pausada, ainda era o mesmo garoto de 20 anos atrás, com o coração despedaçado. Até os amigos de juventude se afastaram. Alguns tentaram insistir no começo, mas ele dava respostas curtas, evitava encontros, ignorava mensagens. Um por um, todos foram sumindo. Hoje, Heitor só falava com gente que era paga para estar ali. Advogados, contadores, diretores. Nenhum amigo, nenhum afeto. A vida dele se resumia a trabalho, metas, investimentos. Nada de vida pessoal. Nem animais ele aceitava. Dizia que não queria criar laço nem com um cachorro.
Tudo que se ama se perde, repetia para si mesmo em voz baixa como uma oração amarga. E o mais triste é que ninguém percebia, porque Heitor era bom em esconder. Ele sorria em público, aplaudia em eventos, cumprimentava acionistas com firmeza. Só que à noite o terno pendurado revelava a verdade. Ele dormia mal, com pesadelos. Acordava várias vezes chamando por Luna. Tinha dias em que chorava em silêncio, sentado no chão da cozinha, com uma taça de vinho na mão. Ninguém sabia disso. Ninguém via. E foi nesse ponto que a história dele cruzou com a de Júlia, uma assistente temporária que, à primeira vista, não tinha nada de especial, mas que com o tempo iria fazer o impossível: tocar o coração de um homem que já tinha se esquecido do que era ser tocado. Mas isso você vai entender nos próximos capítulos. Era uma segunda-feira comum na sede da construtora. A cidade lá fora fervia com o barulho do trânsito, mas no 34º andar, onde ficava o escritório de Heitor, reinava um silêncio rígido e controlado. Nada era fora do lugar. Cada mesa, cada papel, cada passo, tudo seguia um ritmo exato, como um relógio suíço. Quem quebrasse esse compasso não ficava. Naquela manhã, os funcionários estavam inquietos. Um novo nome tinha aparecido no sistema: Júlia. A vaga de assistente pessoal de Heitor tinha sido reaberta pela 4ª vez em 6 meses. Ninguém durava muito. Ele era exigente, detalhista e não tinha paciência para erros ou para simpatia demais. A maioria das mulheres que ocuparam o cargo desistiram em menos de 2 semanas. Júlia, no entanto, chegou sem alarde. Vestia-se com elegância simples, camisa branca, calça escura, cabelo preso num coque despretensioso. Não usava maquiagem chamativa, nem salto alto barulhento. Carregava uma pasta fina e uma expressão de quem estava ali para trabalhar, não para agradar. Ela foi recebida por Mariana, a gerente administrativa do andar, que fez questão de avisar: ele não gosta de gente que pergunta demais, nem de quem tenta puxar conversa à toa. E se ele levantar a mão, é para você sair da sala. Júlia apenas assentiu com a cabeça. Não respondeu com um sorriso, nem com medo. Parecia tranquila. No primeiro dia, ela se limitou a observar. Organizava as agendas, digitalizava contratos, conferia documentos, tudo com atenção. Heitor, como sempre, evitava contato visual, dava ordens curtas, olhava para o computador e não agradecia. Mas havia algo diferente naquela moça. Ela não tremia, não gaguejava. E mais estranho, não tentava se aproximar nem se afastar demais. Mantinha a distância exata, como se já soubesse como lidar com ele. Na segunda semana, Heitor fez um teste, como costumava fazer com todos os assistentes novos. Pediu para ela preparar uma planilha complexa, com dados confidenciais que exigiam atenção extrema. Ele entregou o pedido pela metade, propositalmente, esperando que ela voltasse com dúvidas ou cometesse algum erro. Mas no fim do dia, Júlia deixou o material impresso sobre a mesa dele com um bilhete. Complementei os dados com base nas planilhas de março e setembro. Confirme se esse é o padrão desejado. Heitor franziu a testa. Era a primeira vez que alguém passava no teste. Ele não comentou nada, mas no fundo ficou intrigado. Os dias foram passando. Júlia mantinha sua rotina firme, chegava cedo, saía no horário, nunca se atrasava, nunca fofocava. E quando falava com Heitor, era direto ao ponto. Ela não sorria demais, mas quando sorria, algo ali parecia verdadeiro. E isso mexia com ele. Uma tarde, durante uma reunião com investidores, Heitor pediu um relatório urgente. Júlia entrou na sala, entregou o material e, por acidente, deixou cair sua caneta. Ao se abaixar para pegar, sua mão roçou levemente na de Heitor. Foi um segundo. Um toque simples. Mas ele congelou. Naquela noite, Heitor voltou para casa e ficou olhando para a própria mão. Um gesto tão pequeno, mas parecia ter despertado uma parte dele que estava adormecida há anos. Não era atração física. Era algo mais fundo. Como se aquela mulher tivesse cruzado, sem querer, uma fronteira que ninguém mais ousava se aproximar. No dia seguinte, ele tentou agir normalmente, mas passou a reparar nela com outros olhos. Não de forma romântica ainda, mas com curiosidade. Quem era aquela mulher? De onde vinha essa firmeza tranquila?
O que ela tinha vivido para lidar tão bem com o silêncio dele? Heitor começou a observá-la, não de forma invasiva, mas com atenção. Percebeu que ela almoçava sozinha, num cantinho do refeitório, sempre com um livro na mão. Nunca o mesmo livro. Parecia gostar de histórias diferentes, de autores que falavam de emoções profundas. Na sala ela mantinha uma pequena planta perto da janela. Ele nunca permitia objetos pessoais ali. Mas por alguma razão, deixou. E passou a regar a planta quando ela não estava. Ninguém viu. Mas ele fazia. A equipe começou a notar uma mudança sutil no ar. Heitor estava mais calmo. Não gritava mais como antes. Começava a responder com mais paciência. E até passou a escutar sugestões durante as reuniões. Ninguém entendia o motivo. Mas todos sabiam, a única variável nova ali era Júlia. E então, como em toda boa história, o destino tratou de dar seu empurrão. Na terceira sexta-feira, desde que começou, Júlia foi chamada pela avó ao telefone. Algo sério. Ela voltou para a sala com os olhos vermelhos, tentando disfarçar, mas Heitor percebeu. Pela primeira vez em anos, ele perguntou algo pessoal. Está tudo bem? Ela hesitou, mas respondeu. Minha avó está internada. Talvez eu precise ir para casa mais cedo. Ele apenas disse, pode ir, e se precisar de mais tempo, avise. Aquela foi a primeira rachadura na parede de gelo que ele mesmo construiu. E mal sabia Heitor que essa mulher simples, silenciosa e firme estava prestes a mudar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre o amor. Os dias seguintes ao episódio da avó de Júlia foram diferentes. Heitor, mesmo sem perceber, começou a observar a assistente com outros olhos. Não era interesse no sentido tradicional, era admiração. Uma curiosidade silenciosa. Havia algo nela que escapava da normalidade, uma força mansa, uma calma firme que ele já não via nas pessoas fazia muito tempo. Júlia não falava da vida pessoal e Heitor respeitava. Mas um detalhe, um gesto aqui e ali, revelava muito mais do que palavras. Ela tinha o hábito de dobrar o guardanapo com exatidão toda vez que terminava o almoço, como quem respeita até as migalhas. Cumprimentava os porteiros pelo nome e às vezes deixava um bombom na mesa deles. Ninguém notava. Ele notava. Numa tarde de terça-feira, após um dia cansativo de reuniões, Heitor estava sentado à sua mesa revendo contratos quando ouviu uma batida leve na porta. Era Júlia, trazendo um café fresco. Algo que não fazia parte das funções dela. O gesto, embora pequeno, o tocou de um jeito que ele não soube explicar na hora. Achei que o senhor ainda teria muito para revisar, disse ela, colocando a xícara na mesa. Heitor levantou os olhos. Quase disse algo, mas preferiu apenas balançar a cabeça em agradecimento. Ela sorriu de leve e foi embora. Naquele exato instante, ele se lembrou de Luna. Lembrou de quando ela também levava café, mesmo sabendo que ele não gostava tanto. Fazia isso só para ter um motivo de entrar no escritório e dizer algo bobo, apenas para vê-lo sorrir. O cheiro do café, o jeito com que Júlia saía sem esperar resposta, tudo aquilo fez seu peito apertar. Dias depois, algo ainda mais curioso aconteceu. Júlia estava no canto da sala organizando papéis quando deixou cair uma pequena foto de sua carteira. Ao se abaixar, Heitor viu de relance o rosto de uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar sereno. Sua avó? Ele perguntou no impulso. Ela se assustou levemente, não esperava a pergunta, mas respondeu com um brilho no olhar. Sim. Foi quem me criou, desde pequena. Ele apenas assentiu. Mas aquilo ficou na cabeça dele. A lembrança de Luna voltava com mais frequência agora, não de forma dolorida, mas como quem revisita um lugar esquecido. No elevador, certa manhã, os dois ficaram sozinhos. O silêncio era comum entre eles, mas naquele dia, Heitor fez algo inédito. Perguntou sobre o livro que ela carregava nas mãos. Júlia respondeu com simplicidade. É um romance sobre recomeços. Eu gosto dessas histórias, onde tudo parece perdido, mas no fim, algo muda. Heitor olhou para frente, mas por dentro aquela frase bateu forte. Um dia, durante uma forte chuva, a energia do prédio caiu. O gerador demorou a religar as luzes. Júlia, que estava terminando um relatório, usava a lanterna do celular para continuar digitando. Heitor observou aquilo da porta.
Aquela cena, de certa forma, lembrava os dias em que Luna escrevia cartas à mão, à luz de velas, porque dizia que as palavras saíam mais sinceras assim. Ele não aguentou. Entrou na sala e disse: "Você não precisa continuar. Já deu o seu horário." Ela respondeu sem tirar os olhos da tela: "Se eu parar agora, amanhã cedo o senhor terá que esperar. Prefiro deixar tudo pronto." Naquele momento ele viu Luna, não no rosto nem na voz, mas no espírito, na maneira de colocar o outro em primeiro lugar. E sentiu algo que há anos não sentia: gratidão genuína. No dia seguinte, deixou sobre a mesa de Júlia uma pequena flor num copo de vidro. Não escreveu bilhete, não disse nada. Ela também não falou nada, mas regou a flor todos os dias. Foi assim que tudo começou a mudar. Pequenos gestos, um café deixado com cuidado, um livro sobre recomeços, uma flor regada com carinho, gestos que pareciam simples, mas estavam derrubando, tijolo por tijolo, as muralhas que Heitor ergueu por 2 décadas. E então veio o toque. Numa manhã, ela lhe entregou um envelope com documentos para assinar. No momento em que ele puxou o papel da mão dela, seus dedos se encontraram por acidente. Apenas um toque breve, mas suficiente para paralisar os dois por um segundo. Heitor olhou para as mãos, depois para ela. Júlia não disse nada, só desviou o olhar, como quem respeita o espaço do outro. Mas Heitor ficou com aquele toque na mente o dia inteiro. Não conseguia esquecer. Porque pela primeira vez em 20 anos, ele não sentiu medo. Sentiu falta, sentiu vontade de sentir de novo, e aquilo para um homem como ele já era um milagre. Depois daquele toque, mesmo que breve, algo dentro de Heitor se remexeu, e não foi pouco. Era como se o corpo tivesse reagido antes da mente. Uma corrente elétrica subiu pelo braço, atravessou o peito e deixou um incômodo estranho ali dentro, um calor que ele já não reconhecia. A partir dali, o comportamento dele começou a mudar, mas não como muitos esperavam. Heitor começou a se afastar. Se sentia culpado por estar sentindo algo por Júlia, como se ainda aguardasse Luna voltar de alguma forma. Ele reconstruiu a barreira que estava sendo derrubada. De forma sutil no início, reuniões adiadas, ordens dadas por e-mail, portas fechadas. Depois, de forma mais clara, trocou Júlia de andar, alegando ajustes na equipe. Designou outra pessoa para acompanhar suas tarefas diretas. E quando ela perguntou se havia feito algo errado, ele respondeu com frieza: "Nada. Isso é apenas uma decisão profissional." Mas não era. Era medo. Medo do que estava sentindo. Medo de se permitir de novo. Medo de ser feliz e perder. Porque Heitor não sabia mais lidar com o amor. Amor, para ele, era dor disfarçada. Era lembrança de enterro, de solidão, de promessas que não se cumpriram. E quanto mais Júlia se mostrava humana, sincera, presente, mais ele se retraía. Ele tentava se convencer de que estava fazendo o certo, que se afastar agora era melhor do que machucá-la depois. Voltou a chegar mais cedo, a sair mais tarde, mas agora não era por produtividade, era fuga. O coração de Heitor começou a entrar em conflito com o cérebro. Durante o dia era firme, durante a noite virava refém dos próprios sentimentos. Deitava-se na cama e ficava com os olhos fixos no teto, lembrando dos gestos simples dela. O jeito de mexer na xícara, a forma como falava com os mais simples, até o modo como ela prendia o cabelo. Teve uma madrugada em que ele sonhou com Luna e Júlia no mesmo lugar. Uma sentada na poltrona da sala, a outra regando as plantas da janela. As duas olhavam para ele em silêncio, e ele chorava. No dia seguinte, chegou à empresa com os olhos cansados. Não conseguiu trabalhar direito. E quando viu Júlia de longe conversando com outro colega do setor, algo doeu. Era ciúmes? Insegurança? Ele não sabia, mas sabia que precisava tomar uma decisão. Foi até o RH. Pediu que a recolocassem em outro prédio, com uma justificativa fria e impessoal. O perfil dela é bom, mas não se encaixa na rotina direta do meu setor. Júlia foi chamada, recebeu a notícia com profissionalismo, mas antes de sair fez uma pergunta simples. Foi por causa daquele dia, daquele toque? Heitor travou, baixou os olhos. Ela completou: porque se foi, eu não vou pedir desculpas, porque foi bonito. Ele ficou sem palavras.
Pela primeira vez em anos, não conseguiu usar o poder da fala. Só conseguiu olhar, ver, sentir, mas deixou ela ir. Por dias, tudo parecia ter voltado ao normal, mas o silêncio voltou a ser mais pesado. A sala parecia maior. A cadeira dela, agora vazia, chamava mais atenção do que antes. Até a flor que ele costumava regar começou a murchar. E foi aí que ele percebeu, a ausência dela doía mais do que o medo da dor. A solidão, aquela velha conhecida que ele achava ter domado, agora era cruel. Porque agora ele sabia o que estava perdendo. Heitor percebeu que não era fraco por sentir. Era humano. Mas entender isso não era o suficiente. Porque agora ele tinha deixado Júlia ir. E será que ainda dava tempo de reverter? Era isso que ele ia descobrir, no momento mais inesperado. O que ninguém imaginava é que aquela noite marcaria para sempre a história dos dois. E não foi uma noite planejada, cheia de declarações ensaiadas. Foi o acaso, ou talvez o destino, que decidiu agir no silêncio. Na sexta-feira, o prédio inteiro já estava quase vazio. Chovia forte lá fora. As rajadas de vento batiam contra os vidros com força. A cidade estava um caos. Heitor havia ficado até mais tarde resolvendo documentos que exigiam sua assinatura. Desde que Júlia fora transferida, ele tentava ocupar a mente com trabalho, como sempre fazia. Mas aquela noite estava diferente. O ar parecia mais denso. O barulho da chuva não distraía, só incomodava. Foi então que o interfone tocou. Senhor Heitor, a funcionária Júlia ainda está no prédio. Ela veio buscar uns arquivos antigos que ficaram na sala de reuniões. Mas o elevador parou com a queda de energia. E os seguranças pediram para todos permanecerem onde estão até o gerador voltar. Ele demorou a reagir. O nome dela, o som da voz do porteiro dizendo Júlia, trouxe uma pontada no peito. Onde ela está agora? Perguntou, levantando os olhos. No 8º andar, sentada perto da janela, sozinha. Sem pensar muito, pegou o paletó e desceu as escadas. Quase tropeçou nos degraus de emergência. O coração batia rápido, não só pela pressa, mas por algo que ele não conseguia mais controlar. Quando chegou no 8º andar, lá estava ela. Sentada numa das cadeiras de couro de frente para a cidade escura, iluminada apenas por alguns clarões dos relâmpagos. Os cabelos estavam meio soltos e ela segurava uma sacola com os tais arquivos que viera buscar. Ele parou na porta. Ficou ali observando por alguns segundos. Pensou em ir embora. Pensou em virar as costas e continuar com a vida fechada, controlada, silenciosa. Mas as pernas não obedeceram. O corpo foi até ela. Você veio buscar arquivos numa tempestade dessas? Perguntou, quebrando o silêncio. Ela olhou, sorriu de leve, sem ironia, sem cobrança. Apenas respondeu, os papéis estavam no meu nome. Achei que era responsabilidade minha. Heitor sentou-se na poltrona ao lado. Pela primeira vez em semanas, estavam frente a frente, sem intermediários, sem escudos. Apenas os dois e o som da chuva. Por que você não ficou com raiva de mim? Ele perguntou, sem encarar diretamente. Porque eu já senti raiva demais na vida, e isso não leva a lugar nenhum, disse ela com a voz serena. E também porque eu entendi o que você fez. Entendeu? Ele franziu a testa. Você fugiu, não de mim, de você mesmo, disse com calma. Você tá com medo de gostar de alguém de novo, e eu não vou te forçar a nada. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação, porque era verdade. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez era um silêncio diferente, carregado. Júlia colou a sacola de lado, olhou diretamente nos olhos dele. Posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu, quase sem voz. Ela respirou fundo. Posso te tocar? A pergunta ficou no ar como um trovão mudo. Heitor parou de respirar por um segundo. Era só uma frase. Mas naquela frase havia 20 anos de história. 20 anos de dor, de ausência, de medo, de fuga. Aquilo não era um convite qualquer. Era um passo para fora de uma cela que ele mesmo construiu. Ele não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão. Júlia aproximou-a dela e com a ponta dos dedos tocou de leve a pele dele. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Heitor fechou os olhos. Naquele momento, o coração dele, que há tanto tempo batia num ritmo mecânico, pulsou diferente.
Pela primeira vez em 2 décadas, ele sentiu que não estava sozinho, que ainda era possível, que ainda havia vida dentro dele. Eles não se beijaram, não se abraçaram, mas ali naquela troca de toque e silêncio foi como se 2 mundos tivessem se encontrado de novo. Como se Luna, de algum lugar, dissesse: vai, você merece. E ele acreditou. Pela primeira vez em 20 anos, ele acreditou. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Não houve promessas, não houve declarações. Mas Heitor saiu do prédio diferente. Algo tinha se movido por dentro, como se uma porta que ele mesmo tinha trancado há 20 anos com medo de sofrer tivesse se entreaberto sem alarde, deixando passar um pouco de luz. Na manhã seguinte, pela primeira vez em muitos anos, ele não colocou terno. Vestiu uma camisa simples, sem gravata, e chegou ao escritório sem aquele ar fechado. Cumprimentou o segurança com um leve sorriso, e quando a recepcionista o viu, até duvidou que fosse o mesmo homem. Júlia voltou à rotina dela, agora de volta ao seu cargo original. Ele não pediu isso formalmente. Simplesmente ligou para o RH e disse com voz firme: a mudança que fizemos foi um erro. Corrijam. E assim foi feito. Nos primeiros dias, o clima entre os dois era de cuidado, como quem pisa em solo recém-fertilizado, com calma. Não havia toques nem trocas exageradas, mas os olhos falavam. Às vezes ela entrava na sala dele e encontrava a xícara já pronta, com o café do jeito que ela gostava. Outras vezes ele perguntava sobre o livro que ela estava lendo. Coisas pequenas, mas que para quem observava eram gigantes. A equipe notou a mudança. Heitor já não gritava como antes. Começou a ouvir ideias. Uma funcionária do RH quase desmaiou quando ele perguntou se estava tudo bem com o filho dela, que havia adoecido semanas antes. Pequenos gestos, mas que vindos dele, pareciam um milagre. Naquela mesma semana, chamou todos para uma reunião geral. Todos acharam que era algum anúncio de corte ou meta agressiva, como ele costumava fazer. Mas não. Heitor subiu ao pequeno palco improvisado e disse: a partir de agora quero uma empresa que valorize as pessoas tanto quanto valorize os resultados. Quero ouvir vocês mais, e quero que saibam que estou ouvindo de verdade. Silêncio. Ninguém sabia se aplaudia ou se esperava a bronca que vinha depois. Mas não houve bronca. A reunião terminou com um clima que a empresa não via há anos: leveza. Do lado de fora, no mundo que sempre o viu como uma fortaleza de vidro e aço, ele ainda era o mesmo milionário. Mas por dentro, algo essencial tinha mudado. Naquela semana, voltou a andar de carro pelas ruas do bairro onde cresceu. Passou na frente da antiga casa onde morava com Luna. Estava fechada, abandonada. Ele estacionou. Ficou alguns minutos ali, sem sair. Depois ligou para o corretor e disse: quero comprar de volta, não para morar. Só quero cuidar dela. Voltou a ouvir música. Tinha parado desde o acidente. As canções agora soavam diferentes, mais nítidas, mais íntimas. Até passou a cozinhar, coisa que nunca fez. Um sábado à tarde convidou Júlia para ajudá-lo a fazer um risoto. Errou tudo, mas riram como 2 crianças desajeitadas. E com o tempo, o toque se repetiu. Não por acidente, mas por escolha. Um dia, ao sair do elevador, estendeu a mão para ajudar Júlia com uma sacola. A mão dela encontrou a dele com naturalidade. Não teve tensão, só conforto, como se sempre tivesse sido assim. O mais bonito talvez era que Júlia nunca o apressou, nunca o cobrou. Ela apenas esteve, e isso por si só era amor. Heitor passou a se olhar no espelho de outra forma. Antes via um homem duro, inquebrável. Agora via um homem que se permitia, que aceitava que ser tocado não era fraqueza, era humanidade. Uma tarde, sentado na sala, viu a planta que Júlia mantinha no escritório dar uma flor nova, pequena, mas forte. Ele sorriu. Era assim que ele se sentia. Depois de anos no escuro, alguma coisa dentro dele florescia. E dessa vez, ele não ia arrancar pela raiz. Heitor nunca foi homem de discursos. Nem mesmo nas grandes inaugurações da empresa ele falava por mais de 2 minutos. Sempre preferiu agir no silêncio, longe dos holofotes. Mas naquele mês, um evento especial foi organizado. A construtora completava 30 anos.
Seria uma cerimônia grande, com presença da imprensa, investidores, parceiros de longa data e todos os funcionários, dos diretores ao pessoal da limpeza. O salão principal de um hotel foi reservado. Uma banda contratada, buffet sofisticado, tudo impecável. Júlia estava entre os convidados, claro. Vestia um vestido azul escuro simples, mas elegante. O cabelo solto, diferente do que costumava usar no dia a dia, a deixava ainda mais serena. Heitor a viu de longe e, por um momento, o coração falhou uma batida. Era como ver a vida chamando por ele em forma de gente. Durante todo o evento, Heitor cumprimentou todos com educação. Mas quem o conhecia de perto percebia que ele estava inquieto. Ele tinha algo para dizer, e não era apenas sobre números, metas ou conquistas. Quando o mestre de cerimônias anunciou que o fundador da empresa faria um breve discurso, os aplausos vieram. Heitor subiu devagar no pequeno palco, com um microfone discreto preso à lapela. Respirou fundo, olhou ao redor, olhou para ela, Júlia, e começou. Durante muitos anos eu acreditei que era possível viver só de trabalho, só de metas, e por um tempo funcionou. A empresa cresceu, os prêmios vieram, os contratos aumentaram, mas por dentro eu encolhi, me fechei, me isolei. E confesso, por muito tempo achei que isso era força. Achei que me blindar contra o mundo me tornaria invencível. O salão estava em silêncio. Mas então uma pessoa apareceu. E não chegou com promessas ou com bajulações. Ela chegou com silêncio, com simplicidade, com verdade. E foi nessa calma que ela me desmontou. Ela me fez perceber que a vida que vale a pena não se mede em cifras, mas em gestos. Os olhos de Júlia começaram a se encher de lágrimas. Alguns colegas olharam discretamente para ela, já entendendo a quem ele se referia. Heitor continuou. Essa pessoa me ensinou a viver de novo. Me lembrou que ainda há tempo. Tempo para mudar. Tempo para sentir. Tempo para tocar e ser tocado. E eu quero que todos aqui saibam que, se hoje a empresa é melhor, é porque eu sou um homem melhor. E isso é mérito dela. O coração de Júlia disparou. Foi então que ele fez o que ninguém esperava. Desceu do palco e caminhou até ela. O salão inteiro acompanhava em silêncio, alguns com a respiração presa. Quando chegou diante dela, estendeu a mão. "Posso dançar com você?" perguntou com um sorriso tímido, mas sincero. Ela levantou devagar e aceitou. A banda, sem que ninguém pedisse, começou a tocar uma música suave. E no meio de empresários, jornalistas e colegas, eles dançaram. Sem pressa, sem vergonha, como dois adolescentes descobrindo algo novo. O gesto foi simples, mas naquele momento foi tudo. As palmas vieram depois, algumas discretas, outras entusiasmadas. Mas eles mal ouviram. Estavam imersos um no outro. A dança durou só 3 minutos, mas dentro deles parecia que o tempo tinha parado. Quando a música acabou, Heitor olhou nos olhos de Júlia e disse só para ela ouvir: "Obrigado por não desistir de mim." Ela respondeu com um sorriso calmo e apenas 3 palavras: "Valeu a pena." E naquele instante, o homem que há 20 anos vivia dentro de uma prisão invisível, finalmente se libertou, na frente de todos, na frente de si mesmo. Depois daquela noite, o que era silêncio virou conversa, o que era distância virou aproximação, mas o mais bonito é que nada foi corrido. Heitor e Júlia não se jogaram num romance impulsivo, daqueles de filme rápido. Eles foram vivendo um dia de cada vez. Ele começou a convidá-la para caminhar após o expediente. Coisa simples, um café numa padaria escondida, uma volta no parque perto da empresa. Júlia, como sempre, não criava expectativa. Ela só vivia. E Heitor, depois de tanto tempo preso nos próprios medos, estava reaprendendo a fazer o mesmo. Com ela, ele descobriu que recomeçar não precisava ser grandioso. Às vezes era só dividir uma sobremesa, ou cozinhar juntos no domingo, mesmo que o arroz queimasse. Eles riam disso. E esse riso era o que mais importava. A empresa também mudava. Aos poucos, as pessoas se sentiam mais livres, mais ouvidas. Heitor já não era mais temido. Era respeitado, de verdade. Chegava mais leve, cumprimentava todos pelo nome, ouvia ideias que antes descartaria. Até começou a levar bolo feito por Júlia para compartilhar com a equipe. Isso, vindo dele, era quase milagre. Um dia ele levou Júlia até a casa que comprou de volta.
aquela em que morou com Luna. Estava reformada, mas mantinha a alma do passado. No quintal, o mesmo pé de jabuticaba ainda resistia, agora mais velho, com as raízes fortes. Heitor a levou até o centro do jardim, respirou fundo e disse: "Aqui foi onde eu prometi que nunca mais ia amar alguém. Hoje quero te pedir permissão para quebrar essa promessa." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apenas respondeu: "A gente não escolhe amar, Heitor. A gente só sente." E então, ela segurou a mão dele. Não houve pedido formal de namoro. Eles simplesmente passaram a estar um na vida do outro, e isso bastava. Com o tempo, Heitor passou a falar de Luna sem dor. Mostrou fotos, contou histórias. E Júlia ouvia com respeito, sem ciúme, sem disputa. Ela entendia que Luna fazia parte da história dele e que o amor não se apaga, se transforma. O que eles tinham agora era um novo tipo de amor. Um que não vinha da urgência, mas da paz. Não era fogo, era brasa quente. Era companheirismo, cuidado e, sobretudo, verdade. Um ano depois, compraram uma casinha pequena fora da cidade, onde passavam os fins de semana. Plantaram flores, criaram uma cachorrinha chamada Amora. E ali, entre árvores e simplicidade, viveram algo que ele achava que nunca mais sentiria: paz. Heitor já não era mais o mesmo homem do terno intocável e do olhar fechado. Agora ele se permitia abraçar, rir alto, chorar se fosse preciso. Já não tinha medo de sentir, nem de tocar, nem de perder. Porque ele entendeu com Júlia que amar é correr risco, sim, mas viver sem amar é morrer em vida. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, ele estava vivo de novo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.